Olá, concurseiro, concurseira. Mais uma prova atualidades, este é o de número 55. O tema que separei para hoje: Direitos Humanos e a Corte de São José da Costa Rica. Esse tema, Direitos Humanos, inclusive, foi indicado por vários concurseiros e concurseiras que pediram, e agora que deu tempo de nós nos organizarmos, e também você vai ver que a data é oportuna para que nós possamos trabalhar esse tema. Ele vai ser muito debatido durante esse período que entra no ar este programa. Primeiramente, antes de irmos para São José da Costa Rica, uma pergunta: o que são direitos humanos? Você já refletiu sobre isso? É capaz de fazer um texto de 10, 15 linhas explicando de onde surgiu esse tema? Bom, esse tema direitos humanos ganha força com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Veja que é uma coisa recente. A ideia de direitos humanos surge para afirmar que todos, independente da soberania de cada país, devem ter direitos humanos. Olha só, eu vou fortalecer esta fala. Todos, independente da soberania de cada país. Ou seja, todos devem ter garantidos na esfera internacional a questão dos direitos humanos. Olha só, concurseiro ou concurseira, esse ponto é importantíssimo e a impressão é que se tem que ele é banal, porque muitos de nós já nascemos com os direitos humanos existindo, mas eles não precisam ser conquistados. Olha, precisou ser escrito isso. Eles já pertencem a cada um de nós, simplesmente por sermos humanos. Eles não podem ser retirados de nós. Ninguém tem o direito de privar qualquer pessoa de seus direitos, seja uma organização ou um Estado. Por que reforçar essa ideia do Estado, da soberania do Estado, que o Estado não pode retirar o direito humano? Lembra-se da Alemanha? Muitas coisas ela fez em nome do Estado, em nome da soberania, e não deixou que ninguém a julgasse durante a Segunda Guerra. Por isso que a Segunda Guerra Mundial, o final dela, é claro, é a referência para que os direitos humanos sejam reforçados, sejam declarados, sejam divulgados, para que o mundo o conheça. Um detalhe aqui que também quero ressaltar, que a gente bate muito nessa tecla, é muito comum ouvir a questão dos direitos humanos sempre relacionado à disciplina do direito. Mas nós temos que começar a visualizar os direitos humanos como algo corriqueiro, como algo do nosso dia a dia. Nas escolas deveria se trabalhar mais isso para que as pessoas ganhem familiaridade com esses pontos importantíssimos que existem na declaração. Nas Américas, existe a Convenção Americana de Direitos Humanos, que completa, olha só, por isso que eu disse que a data é importante, esse momento que nós estamos gravando, completa 44 anos, dia 22 de novembro, ok? E essa instituição tem como finalidade julgar os casos de violação dos direitos humanos ocorrido em todos os países que integram a Organização dos Estados Americanos, conhecido também pela sigla de OEA, ok? Claro que os países que reconheçam a competência da OEA. Ela é conhecida também, e aí o título do nosso encontro, como Pacto de São José da Costa Rica. O pacto foi assinado no dia 22 de novembro de 69, completando 44 anos, como eu já disse. Ele leva este nome por
ter origem na cidade de São José da Costa Rica, o país que fica na América Central, ali entre o Panamá e a Nicarágua, na América Central continental, porque a gente sabe que tem a América Central, a parte insular, a parte das ilhas, e aquele istmo que liga a América do Norte, composta por México, Estados Unidos e Canadá, e a América do Sul. Presta atenção agora nesses detalhes. Mesmo sendo de 1969, ele só foi ratificado pelo Brasil. Olha que interessante, 1992. Inadmissível isso. Percebeu que dava a impressão que nós estávamos falando de algo banal, que direitos humanos todo mundo sabe, mas o Brasil só vai assinar esse pacto em 92. O pacto baseia-se na Declaração, então, dos Direitos Universais dos seres humanos, que compreende, melhor dizendo, o ideal de um ser humano livre, isento do temor e da miséria, das condições que levaram o ser humano a condições que lhe permitam gozar de plenos direitos econômicos, sociais, culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos. Por isso que o Brasil só vai assinar em 92, porque se você lembra muito bem, nós vamos ter em nosso país, lá em 64, a ditadura militar, que se inicia, provoca todas as atrocidades possíveis dentro do nosso país. Tanto é que no dia que nós gravamos isso, o corpo de Goulart poucos instantes acaba de ser retirado de seu túmulo para entender se realmente ele foi assassinado, se na Operação Condor ele é uma das suas vítimas, para que o Brasil comece a reescrever a sua história, para que o Brasil comece a passar a limpo os seus problemas. Por isso que 92 para nós é marcante, então, nessa assinatura, porque tinha pouco tempo que a nova Constituição estava posta e a nossa Constituição, que completou um quarto de século, dia 25 de outubro passado, trabalha com este dado. Em 92, nós ratificamos. Este documento, concurseiro ou concurseira de São José da Costa Rica, tem em sua origem 81 artigos, ok? Que estabelecem os direitos fundamentais da pessoa humana, como o direito à vida, à liberdade, à dignidade, à integridade pessoal e moral, à educação, entre outros temas que inerentes ao ser humano e que nós desejamos e almejamos. A Convenção, olha que interessante, proíbe a escravidão e a servidão humana. Trata das garantias judiciais, da liberdade, da consciência, da religião, ou de não ter a religião, né? Portanto, do pensamento e da expressão livre, bem como da liberdade de associação e da proteção à família, seja em qual for o seu formato. Alguns detalhes importantes que você encontra na página do STF. Vale a pena dar uma olhada lá também depois com mais atenção, partindo do que eu vou comentar agora para você. Veja só, a gente vê falar de direitos humanos em nosso país, fala da questão da mulher, fatos que estão sempre na nossa mídia e poucos relacionam que o Brasil passa a ter um reconhecimento aí com todas as aspas do mundo, com um caso muito emblemático, mas muito emblemático mesmo. É o caso da biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, conhecida popularmente como Maria da Penha. Olha só, esta mulher, inconformada com a impunidade do marido, que pelo menos por 2 vezes tentou matá-la, a primeira com um tiro nas costas, mostrando a covardia extrema, né, a qual deixou esta mulher paraplégica, por isso que a gente a vê na televisão sempre em cadeira de rodas, ok? A segunda vez, de maneira tão covarde quanto, tentou eletrocutá-la dentro da banheira. Maria da Penha denunciou o Brasil junto à comissão ligada à Organização dos Estados Americanos.
O seu ex-marido, né, um colombiano, só foi julgado 19 anos após o fato ter acontecido, depois da denúncia, ok? E ficou também apenas 2 anos preso em regime fechado, o que é inaceitável para alguém que deixou uma pessoa, do ponto de vista físico, não estou falando aí do psicológico, com graves sequelas. O caso ganhou fama internacional, como eu falei anteriormente, levando o Brasil a ser comentado em todos os pontos. Dentro do Brasil também foi muito divulgado, mas pouquíssimas pessoas, ou muitas não relacionam a questão do Pacto de São José da Costa Rica, ok? Em âmbito nacional, então, ele levou o Congresso, interessante que você registre isso, em 2006, a ter sancionado a lei pelo presidente da República, que prevê o seguinte: penas mais duras contra os agressores de mulheres, ok? Quando ocorrido no âmbito doméstico ou familiar, dando essas características, dizendo, olha, não pode fazer isso é crime, você é entre aspas, um mais forte agindo sobre um mais fraco, porque a gente sabe que as mulheres, em muitos casos, sempre foram penalizadas nesse sentido. Importante também, olha só, o artigo 44 do Pacto de São José da Costa Rica permite a qualquer pessoa, vou repetir isso, é importante que você mentalize, o artigo 44 diz que qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade, ok? Não governamental e legalmente reconhecida em um membro de Estado ou uma organização, possa fazer uma petição, possa fazer uma denúncia ou uma queixa de violação da Convenção. E isso torna possível o acesso para que as denúncias contra os direitos humanos sejam propagadas e nós possamos tornar esse mundo um pouco mais justo. Tome nota também, o representante do Brasil atualmente na corte é o professor Roberto Figueiredo Caldas. Eu digo professor porque eu o conheci vendo aulas, claro, na televisão. Antes era, nesse caso aí, abre também com todas as aspas possíveis, um monstro do direito que o mundo reconhece, o Brasil pouco fala nele, Antônio Augusto Cansado Trindade, que lá fora ganha uma alcunha de peso, né? O Leão de Haia, pela sua contribuição para que o mundo levasse avante a questão dos direitos humanos, ok? Mais um dado interessante em relação a isso, na comemoração dos 44 anos, lá de 2022, é que 2013, e esse peso acaba sendo importante para o mundo, do que eu vou falar agora, é que os Estados Unidos completa 150 anos do fim da sua escravidão. Esse país que teve uma escravidão tão cruel quanto a do Brasil, mas solucionou o problema antes do que o nosso país e tornou os povos iguais. Nós já somos do ponto de vista genético, tanto é que a palavra raça nem pode ser atribuída a raças para ser humano, só existe uma independente da cor, ok? E a data está sendo usada por organizações de defesa dos direitos humanos para lembrar a presença de novas formas de escravidão, ok? Então é importante que isso seja propagado, seja divulgado, para que nós possamos lembrar e não cometer os mesmos erros. Segundo o Departamento de Estados americano, calcula-se que o tráfico de pessoas leva 18 milhões, ou melhor, 18 mil vítimas ao país atualmente. É um número gigante de pessoas que todos os anos passam por este problema. Agora, em relação ao Brasil, pensando em direitos humanos, nós temos sim sérios problemas com o trabalho escravo. Todo mês, é difícil um mês, nós não lermos uma notícia em jornal sobre isso. Mas olha só, segundo o jornal O Globo, logo no início do mês de novembro,
uma seguinte matéria: o Brasil responde a 361 denúncias de violação de direitos humanos. Veja só, vamos lá, pegar um textinho aqui, ipsis literis, do jornal O Globo. País não foi notificado sobre a maioria das petições apresentadas à CIDH, Comissão Internacional dos Direitos Humanos. Olha só, continuando ainda no Globo, olha lá. Casado e pai de 3 filhos, Almir Muniz da Silva tinha 40 anos quando desapareceu em junho de 2002. O trator em que ele trabalhou naquele dia foi encontrado em Itambé, cidade da divisa entre Paraíba e Pernambuco. Se localizou aí na região Nordeste. O trator tinha marcas de tiro. No dia seguinte, a família fez o registro da ocorrência. Pior, em abril de 2009, o caso foi arquivado e os parentes ficaram sem explicação. ONGs do nosso país enviaram a petição à Comissão Internacional dos Direitos Humanos para cobrar uma solução em relação a isso. Este é apenas um dos 361 casos que estão aí nas estatísticas do nosso país que precisam arrumar soluções. Não há dúvida que quanto mais aprendermos sobre direitos humanos, quanto mais discutirmos sobre direitos humanos, nós vamos colocar em prática e buscar que os nossos governantes façam valer isso que parece ser banal, mas que é pouco valorizado. O Brasil tem pouco tempo que começou a prestar atenção neste fato. Não é só no âmbito das disciplinas jurídicas, isso aí tem que ser questões, isso aí tem que estar relacionado às questões de cidadania de cada um de nós. Pessoal, grande abraço, encontro vocês no próximo Aprova Atualidades. Até lá.